Você que é barbeiro iniciante, ou até mesmo você que é barbeiro já experiente, mas está com a corda no pescoço, contas para pagar, barbearia não está rendendo, fica nesse vídeo. A gente vai te trazer dicas fantásticas. Estamos com um entrevistado aqui que com certeza vai mudar a sua vida. Eu sou o Leandro Antunes. Eu sou a Michelle Antunes e a nossa missão com esse podcast é trazer histórias reais, histórias de superação, de gente que veio do mesmo lugar que você, com as mesmas dificuldades e que venceu, porque barbeiros são fortes, são guerreiros e são criativos. E o nosso convidado de hoje é a prova viva disso. Eu estava na frente da barbearia quando eu vi minha mãe tomando um tiro na frente da minha barbearia. Ali eu pensei que ia perder minha mãe. Quem disse isso foi o nosso entrevistado. Quer ouvir mais um pouquinho dessa história? Estou aqui com o Jonathan Mello. É um instrutor de barbearia. Já é barbeiro há 17 anos. Forma jovens na Baixada Fluminense para ser barbeiros. Eu trouxe aqui Jonathan Mello. Jonathan, queria ouvir um pouquinho da sua história. Cara, que história é essa que tua mãe tomou um tiro na frente da sua barbearia? Nossa audiência quer ouvir isso também, cara. Conta pra gente. Pois é. Boa noite, meu nome é Jonathan, como o Léo Antunes disse. Pois é, isso aí foi uma coisa muito marcante comigo. Muito marcante. Estava de carro, né, com a minha mãe, vindo de um banco, que a gente foi fazer algumas coisas lá. Aí, quando eu cheguei em frente à minha barbearia, né, eu vi que estava tendo um confronto, né, entre traficantes e era um assalto, pelo que eu percebi. E naquele desespero eu pensei, nossa, eu vou entrar com esse carro aonde? E os tiros passando por cima do meu carro, eu tentando baixar a cabeça da minha mãe. Aí eu observei um portão de madeira, uma garagem lá do vizinho que morava em frente à barbearia. Eu pensei, ó, eu vou entrar aqui, vou jogar esse portão lá dentro e depois eu me resolvo com ele. Aí eu acelerei bem o carro, quando eu cheguei perto, eu percebi que eu estava chegando na coluna e eu freiei o carro. Aí quando eu desci, né, eu falei, vem mãe, desce mãe, desce do carro, vamos entrar aqui na barbearia do meu amigo aqui, que era do outro lado da rua. Aí quando minha mãe desceu do carro, que eu olhei pro lado, o rapaz que estava trocando tiro na rua, ele se agrupou atrás do meu carro e eu segurando a minha mãe e ele dando tiro, aquelas cápsulas assim de bala caindo entre ele e minha mãe, aquele desespero. Aí eu consegui entrar na barbearia do meu amigo, que ele abriu a porta e ele me gritou, vem, Jonathan, vem. Aí quando eu entrei, que eu puxei minha mãe, eu percebi que minha mãe, Léo, estava segurando a perna. Quando eu olhei para a perna da minha mãe, tinha aquele sangue assim, sabe, jorrando assim na perna esquerda da minha mãe. Eu falei, Jesus, perdi minha mãe. Porque eu pensei, essa bala deve ter pego na femoral. Vou perder minha mãe gritando, filha, eu vou morrer. E eu sou filho único, né? Eu fui, né? Minha mãe, durante todo o percurso da minha vida, sempre foi meu pai, minha mãe, minha conselheira, sempre me ajudou, sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. E eu tava vendo ali minha mãe gritando para mim que ia morrer. Eu fiquei em estado de choque, né? Eu não sabia o que fazer. Aí os meus amigos da barbearia no qual eu trabalho, estavam do outro lado da rua, viu que eu estava em choque, viu muito sangue na minha blusa, atravessou a rua. Foi quando eles conseguiram botar minha mãe dentro do meu próprio carro, que eu estava tão assim que nem minha mãe eu consegui botar no carro. Eles conseguiram socorrer, botaram a mãe no carro. Aí foi um motoqueiro lá da nossa região, foi na frente do carro, fazendo a batedura, né, para tirar os carros da frente. Conseguimos chegar no UPA, né, estabilizar a minha mãe e transferiram ela para um hospital lá da região. E minha mãe, graças a Deus, ela está super bem. E detalhe, no dia seguinte que minha mãe tomou esse tiro, no dia seguinte minha mãe tinha uma quimioterapia marcada, porque ela estava fazendo um tratamento de câncer. Então minha mãe é tudo para mim, sabe? Minha mãe é meu ponto de superação. Olha para minha mãe, eu vejo, nossa, minha mãe é muito forte, Posso falar que esse foi o dia mais difícil da sua vida, Jonathan? Sim, esse foi o dia mais difícil da minha vida. Eu acredito que, por mais que o tempo possa passar, é uma cena que eu nunca mais... Só em falar eu já me emociono, porque eu sou muito agarrado com a minha mãe, entendeu? Então, foi uma cena que me marcou muito, porque eu pensei que eu ia perder minha mãe. Eu pedi muito a Deus naquele momento
para que minha mãe fosse estabilizada, entendeu? Para que a minha mãe voltasse para casa. E quando minha mãe chegou no hospital lá, um amigo meu já tinha ligado para o hospital, então tinha uma comitiva de médicos esperando a minha mãe. Amém. Então foi tudo de Deus, assim. Minha mãe tá lá hoje, firme, forte. Pô, ela tá mais forte do que eu. E ela foi curada do câncer? Foi curada do câncer. Minha mãe, depois desse percurso, minha mãe puxando da perna, ficou um bom tempo puxando da perna, né? Porque o tiro atravessou a perna dela. Minha mãe já tinha uma faixa etária de idade um pouco avançada, né? Então debilitou muito ela esse tiro, mas minha mãe continuou o processo de quimioterapia dela, né? Ficou bem fraquinha, né? Porque é um processo muito difícil, né? Ela ficou bem fraquinha e aquele processo todo, a gente sempre incentivando ela, minha mãe sempre acreditando que ia vencer, até que chegou a cirurgia dela, né? No qual ela teve que fazer a amputação, infelizmente, de um seio, né? Porque era um câncer de mama. E a gente ficou com muito medo daquilo, né? Porque, nossa, minha mãe com aquela idade passando por uma cirurgia e hoje a minha mãe tá lá, tá curada do câncer, amém. Graças a Deus, minha mãe tá curada. Honra e glória do Senhor. Excelente. Você é evangélico, Jonathan? Sou cristão, sou evangélico, sim. Evangélico. Congrega perto de casa mesmo? Congrego na rua de trás da minha casa, né? Eu costumo dizer que se eu não for até o culto vem até mim. Então, tu acha que é alguma obra divina sua mãe tomar um tiro exatamente na frente da sua barbearia? Tu acha que tem alguma relação, seu trabalho, barbearia, sua mãe tomar um tiro ali? O que passou pela sua cabeça nesse momento? Se passou pela minha cabeça que depois que eu estabilizei minha mãe, né, eu fiquei pensando assim, como que seria, né? Porque durante um bom tempo eu saía da minha barbearia, na porta assim, da barbearia, e eu olhava para o outro lado da rua e eu via a cena, porque a cena foi em frente à barbearia, né? Então, sempre quando eu olho ali, eu vejo minha mãe ainda gritando, dizendo que vai morrer. Né? Eu falei assim, nossa, foi tão difícil chegar e construir uma barbearia, já pensou perder minha mãe em frente à minha barbearia, entendeu? Mas graças a Deus, foi uma cena que me marcou muito, mas hoje eu agradeço muito a Deus porque o Senhor foi glorificado na vida da minha mãe. Minha mãe hoje é cristã, evangélica, se converteu e está firme nos caminhos de Jesus, graças a Deus. Voltar a trabalhar depois desse episódio, foi difícil para você? Pensou em parar? Pensou em não ir mais para a barbearia? Pensei sim em parar, porque a gente acaba desacreditando da região, né, no qual você trabalha, porque eu sou criado ali, eu cheguei naquela região, eu tinha 6 anos de idade, eu nunca pensei em ser barbeiro, logicamente, mas aquilo ali me fez recuar um pouco dentro de mim, fiquei um pouco desacreditado, desgostoso, entendeu? Porque eu ficava pensando, nossa, quem diria que minha mãe passaria por um